by Marcos, Afro-Brazilian music. And also we were dancing and singing at her house. And I would say that it was very fun. It was fantastic time for all of us. And I'm very grateful that I could stay here, I can participate in this movement. And I'm very thankful that we can collaborate with this organization. I think it's a very valuable institution because they spread Afro-Brazilian culture, which is very important. And it's precious that they spread this culture and raise awareness. Also, this organization promotes knowledge about Brazil, and for me it's a great opportunity to know something else. So that's my experience with Brazil. São os meus filhos, eu fico emocionada. Don't cry, don't cry. Tudo junto, né? Não sei se cabe, se vocês têm necessidade de questionar, de perguntar alguma coisa, a primeira daqui, do nosso aqui, não sei se cabe. Eu estou indo, entende? Mas aí nós estamos abertos para algum tipo de disposições. O próprio tema, que é a liberdade de expressão, ele é um tema da história brasileira. Acho que o Brasil é a busca disso, a busca desde o seu nascimento, Da estruturação desde as suas matrizes mais importantes reclamam para que elas sejam visíveis, sejam vistas. Daqui um mestre de casa, um sacerdote, que provavelmente tem uma história, fantástica, que é da liberdade que foi conquistada pelos religiosos da matriz afro-brasileira, né? Então, tudo aqui é militância pela liberdade. O capoeira é a militância pela sua liberdade, e é muito interessante o exemplo da capoeira, porque ele liberta o indivíduo, sobretudo, mas com um sentido de coletividade fantástico. É uma das coisas que, pedagogicamente, me deixa muito assim, sabe, inspirado em relação. Eu, pessoalmente, fui militante comunista, militante cultural, por isso eu tive que fugir na Bahia para outro estado, sofri problemas de censura com relação ao que fiz como poeta. Tem uma música que mostra isso claramente, que é uma música que talvez alguns conheçam, que chama-se Soy Louco por Ti América. Traduzido, Gabriel? Alguém traduziu? Soy louco por ti, América. Soy loco por ti, amore. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti, amore. É uma música escrita, a letra, no dia da morte do Che Guevara. Acho que vocês sabem quem é Che Guevara. Que era um mito. Eu era do comunista. É um outro que ultrapassou geração também, né? Assim como o Bob Marley ultrapassou geração. Che também conseguiu ultrapassar. Então, por exemplo, nessa música, como era tempo de ditadura militar, a música que escrita na madrugada da morte do Che Guevara, ela não fala o nome dele, nem poderia falar. Então é uma estratégia da poesia para poder revelar um conteúdo de uma forma que não podiam ser ditas ali, não podiam ser reveladas. El nombre del hombre muerto, já não se pode decirlo, quem sabe. E é escrito em Cunhô também. Cadê o coro aí? Tá arranhado. Então, isso é uma... Quer dizer, todos nós aqui, eu acho que ele tem muito a dizer sobre isso, porque o candomblé precisou de estratégias para sobreviver, para ser. O capoeira é essa coisa também de sobrevivência, não só na época da... Capoeira, eu acredito que esteja ligada à luta dos quilombolas, coisa assim, desde o século XVI. No século XIX, na realidade, todos os batuques eram vistos
pela elite, bom iguais. O samba, e uma coisa E o samba foi de lá, né? Extraído como um movimento. Enfim, todos eram vistos de maneira igual, eram proibidos. Uma coisa que proibição me foi chamou... dissolvida no decorrer do século XX. A partir principalmente da década de 30, teve um congresso fundamental importante que acontece no primeiro em Recife, que é uma cidade importante do Brasil, não é? Organizado por Freire, que também é um dos sociólogos mais importantes do Brasil. E tem um segundo congresso, acho que em 37, em Salvador, Bahia. Esse congresso em 37 ele é importantíssimo para legitimar essa luta pela liberdade de expressão da capoeira, do candomblé, do samba, das religiões, da arte. Você veja que na Deixa eu só Constituição... dar informações mais pontuais. Acho que esse congresso foi organizado por um homem importante chamado Edson Carneiro. Edson Carneiro era um advogado, mas depois jornalista e depois antropólogo. Ele foi seduzido, então, pela vivência, pela vida, pela cultura dos negros em particular. Escreve livros importantes, você entrar inclusive na internet, vai buscar Edson Carneiro, você vai encontrar boa parte das citações dos livros dele. Ele é o primeiro cara a se preocupar de maneira positiva com essas expressões. Antes dele, a construção da antropologia baiana e brasileira, tinha um outro cara chamado Nina Rodrigues. Nina Rodrigues foi importante demais, mas muito criticado por minha geração, porque ele ainda, naquele tempo, era influenciado pelas teorias racistas. Mas a força da música, do samba, a força das religiões, a força estética da cultura dele, seduziu ele. Então a obra final de Nina Rodrigues já é uma obra diferenciada. Se percebe que ali, tentando pesquisar, a pesquisa inicial dele era na tentativa de compreender a ameaça. Então, estudando o que ele achava que ia ameaçar as elites, ele começa a descobrir a exuberância dessa música. Esse Edson Carneiro era comunista também, foi muito perseguido, e o único lugar que ele encontrava guarida de segurança para se esconder da polícia era no terreiro de Candomblé. Completando essa informação, é interessante perceber que uma geração de comunistas, apesar do marxismo dizer que a religião é o ópio do povo, Jorge Amado tem um vínculo com o candomblé, todos eles têm, que na Constituinte de 45, que ele é deputado federal pelo Partido Comunista e defende a liberdade de culto religioso, inclusive do candomblé, em 45, que é assim uma coisa fantástica em termos de consciência.